Eu sou o Paulo Souza, advogado há bastante tempo aqui em Brasília, professor de Direito, e hoje eu quero mostrar para você como é que você fideliza um cliente. E eu espero, com esse vídeo, fidelizar você também. Então, a gente vai trabalhar com base nesses três pilares, e o primeiro pilar é o atendimento personalizado. O próprio nome aqui já indica, se eu quero fazer um atendimento personalizado, não tem jeito. Eu preciso me focar na pessoa. E um atendimento personalizado de verdade é aquele no qual eu estou ligado nas expectativas, nas preferências da pessoa. Não é bom? Quando a pessoa nos atende, parece que ela nos conhece, né? Você vai, sei lá, comprar um tênis numa loja, aí vem aquele vendedor e ele vem com os tênis nada a ver para você comprar. Você fala, cara, nada, não, mas e esse aqui? Não, esse... E depois vem um outro vendedor que parece que tem o mesmo gosto que o seu. Isso é um atendimento personalizado. Então, a primeira coisa é registrar essas preferências, porque a gente não tem memória suficiente para lembrar de todos os clientes, né? A gente com o tempo vai lembrando de algumas coisas em relação a alguns deles, mas isso toma tempo. Se você quer fazer isso de maneira profissional, não fique esperando. Então, a primeira coisa é fazer registro de preferências. E basicamente nós precisamos capturar três coisas inicialmente. Primeiro, o canal preferido de conversas desse cliente, se vai ser por e-mail, por WhatsApp ou por telefone. A pessoa prefere ligação, prefere que mande WhatsApp, áudio, por escrito, e-mail, como é que vai ser? Segundo, o horário, né? As janelas de oportunidades que a gente gosta de receber mensagens. Então, quando que o cliente prefere responder, ser contatado? Porque aí a chance de haver uma resposta é maior. E toda documentação ou conversa vai ser um formato. Que formato é que o cliente prefere? Ele prefere que mande um PDF para ele visualizar uma planilha, por exemplo, ou ele prefere que eu mande o arquivo em Excel, que é para ele mesmo editar, ou ele quer que eu mande uma apresentação de slides, ou é uma apresentação de slides transformada num arquivo de PDF? Como é que ele quer receber? Ele quer um link do Drive e ele vai inserir os documentos lá dentro do Drive? Não, ele vai mandar para mim e eu vou inserir. O que fica mais fácil? Então, tudo isso é preferências. E aí, você vai tomar nota dessas preferências, salvar isso no seu CRM, ou no mínimo numa planilha com colunas padrão, para eu saber como é que vai ser o contato daí. A partir dali, eu já começo a falar a língua do cliente, né? Claro, você pode criar colunas a mais para inserir informações a mais, né? Aquele cliente que é mais descolado, tem uma linguagem, né, mais simples, eu vou tomar nota disso. Ou o cliente que é, né, mais cheio de frescura, vou anotar. Você toma nota de todas as preferências numa coluna que pode ser uma coluna de como falar com aquele cliente, né? Então, você pode fazer um onboarding rápido, coisa de 30 segundos, que é aquele início de conversa, né? Olha, antes da gente seguir, qual que é o melhor canal para que nós nos falemos, né? Quais horários que eu consigo te acessar com mais facilidade? Você prefere receber propostas, documentos em PDF ou numa planilha para editar, um link do Drive, né? Isso, claro, vai depender, evidentemente, de uma série de fatores vinculados ao seu cliente. Mas é bom a gente ter esse atendimento mais padronizado. Na outra ponta, a mesma coisa. O pós-atendimento é também fundamental. Nós temos de ter um relacionamento contínuo com o nosso cliente, porque isso agrega valor ao nosso serviço. A pior coisa que tem para um advogado, a receita do fracasso é entregar o resultado, o caso, a resolução e sumir. Você vai ser esquecido. Então, não faça isso. Adote um posicionamento e uma comunicação nesse pós-serviço que envolve 3 tempos, por exemplo. Vou te dar aqui um exemplo. Primeiro, D+3. Então, 3 dias depois que você entregou o resultado, olha, tá tudo certo, bonitinho, precisando de alguma coisa, posso te mandar um mini guia aqui do nosso escritório, de boas práticas. Aí, um segundo momento, um D+14, né? 14 dias depois, olha, eu vi uma atualização aqui relevante sobre esse caso. Segue aqui um resuminho de 3 pontos. E um D+30, 30 dias depois, olha, eu montei um material aqui bem interessante, né, informativo, curtinho, uma página só para você ou para sua equipe evitarem retrabalho nesse tipo de caso aqui que a gente teve, né, e aí você não vai mais ter esse tipo de problema com demanda. Então, isso a gente pode aplicar em 200 áreas diferentes, não só aqui no Civil, mas fora do Civil também. Então, essa é uma receita interessante de você ter esse pós-acompanhamento, né? Porque aí o cliente lembra de você. Então, você cria templates rapidinhos ali no WhatsApp, né? D+3 oi,
e aí deixa lá, né, o espaço para o nome do cliente, passando para confirmar se aí o projeto, né, o caso, ficou tudo certo, conseguiu receber lá os honorários, né, aquela sucumbência, mas aqui é genérico, né? Quer que eu te mande um mini guia, um passo a passo aqui para você, para sua equipe, no D+14? Olha, tenho 3 novidades que impactam o tema que o seu cliente precisa, né? E aí o corpo da mensagenzinha com 3 bullet points, um link e um CTA leve. Pensa lá num cliente sei lá, de locações. Então, olha, saiu uma decisão nova aqui, né? Tem 3 novidades que impactaram nos últimos tempos o mercado locatício, com essas 3 decisões do STJ, que são bastante importantes. Né? Se você precisar atualizar o seu contrato de aluguel com seus clientes, fale aqui com a gente qualquer coisa. Algo assim, pode ser mais informal, pode ser mais formal. E num D+30 você pode mandar lá, né, uma página ou alguns pontos rápidos para zerar dúvidas sobre a cobrança de condomínio, de volta para condomínio. Né? Então mando para os síndicos isso. Isso é bom, porque você vai tendo esse atendimento. E aí você passa do cliente único ao cliente recorrente. É aquele cara do contrato de locação que vai ter um outro caso que vai lembrar de você. Ele tinha me mandado aquele roteirinho, gostei pra caramba. É o síndico que vai conversar com outro síndico e vai falar, olha, tem um cara que é bom aqui nessa parte aí, ele manda inclusive algumas dicas aí pra gente melhorar, né, dentro dos condomínios e não ter problemas, né? Então isso vai fidelizando o cliente porque tem um programa, né, uma rede de acompanhamento com revisões periódicas. Então isso ajuda demais. Aí você faz aí check-ins mensais, bimestrais, depende, né? Cuidado para não virar um spamzão, mas aí você de tempos em tempos retoma a conversa, né? Em relação àquele caso ou outros casos. Isso é importante. Olha, lembra que a gente resolveu aquele teu problema lá? Deu tudo certo, né? Tá precisando de alguma coisa? Esses tempos mesmo aconteceu isso comigo. Eu acabei me lembrando de um cliente que já tinha passado um certo tempo, mandei uma mensagem para ele perguntando, olha, como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Eu tô indo para sua cidade e tal, né? Qualquer coisa a gente toma um café. Rapaz, mas que sorte que você me mandou a mensagem aqui, porque acabou de surgir um negócio XYZ e eu tô aqui meio sem saber o que fazer. Nós vamos resolver já já. Então você pode fazer uma mini pauta de revisão, coisa de 45 segundos lá, o que deu certo, né? Aí começam as métricas, né? O que funcionou, o que podia ter sido melhor, onde teve atrito, né? A causa, a raiz do problema, onde é que a gente pode melhorar, quais são os ajustes que você acha que seriam interessantes de se fazer ou que eu acho que também pode ser feito aqui. Vamos fixar metas diferentes aqui nesses casos outros que a gente tem com o cliente que já está aí contigo há algum tempo, né? Então, é aí que a gente entra na terceira parte, que são as métricas. É importante. A gente fica muitas vezes achando na advocacia que deu certo ou que deu errado, que o cliente adorou ou que ele detestou, mas a gente não sabe ao certo. Então, primeiro, sempre medir o TMR, tempo médio de resposta. Quanto tempo eu demoro para responder? Mensagem de verdade, não mensagem automatizada, né? Resposta útil. Então a gente tem que ter metas. No dia a dia, no horário comercial, menos de 4 horas. Óbvio, vai ter um dia que eu vou ficar numa audiência a tarde toda e eu não vou conseguir responder. Tudo bem, é do jogo. É o caso que eu fui para fazer uma sustentação oral no tribunal e eu fui de carro e eu passei a tarde toda dirigindo. A manhã toda dirigindo, cheguei lá, almocei rapidinho, já fui para a sessão, fiquei lá esperando, concentrado para fazer a sustentação e só no fim da tarde é que eu fui responder. Tudo bem, mas isso é a exceção. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aí você começa a ver que está alguma coisa errada, né? Segundo, a taxa de conversão, né? As oportunidades que eu tive durante aquele período, quantos clientes me procuraram, quantos que fecharam, o que aconteceu, por que não fechou e, claro, um índice de satisfação, né? O NPS, o número percentual de promotores, pessoas que falam bem de mim, de detratores, com a pergunta de 0 a 10, quanto você me indicaria. Aí você faz o cálculo do NPS para ter um instrumento de validação e de análise, né? A partir daí, eu consigo instrumentalizar coisas fáceis, né? 30 segundos ali, um TMR com um cheque, uma etiqueta de helpdesk
mais o CRM, mais um relatório mensal, eu consigo fazer uma conversão, análise de conversão por um funil simples, descoberta, proposta, até o fechamento do contrato com aquele cliente, e o NPS. E um campo livre no NPS do porquê. Por que você me deu essa nota de 0 a 10? Essas métricas podem ser complementadas também com o churn, que são os clientes que cancelaram da base inicial, pega um determinado período. Quantos clientes cancelaram aqui comigo? Quantos deixaram de me acompanhar, pediram para trocar de advogado, ou coisa que valha? E acompanhar o motivo do cancelamento. É preço, é acompanhamento, é resposta e um retrabalho, né? O que foi feito aí durante esse período todo, e um retrabalho alto aponta geralmente algum tipo de falha. Falha de briefing lá no início, falha de expectativa ou falha de qualidade. Então isso a gente consegue fazer um ajuste ao longo do tempo. E aí a gente vai tomando uma análise, fazendo um quadro de decisão, aí você vai tomar uma decisão a partir dessa análise. Primeiro, TMR muito alto. Por que eu estou demorando muito para responder? Tem que ter um roteiro de triagem para as coisas irem mais rápido. Como é que eu vou escalar responder os clientes? Segundo, conversão baixa. Por que muita gente me procura, pouca gente fecha? Vou mudar a minha proposta, vou fazer ajustes de proposta, de preço, de forma de atuação. Ao invés de fazer o contrato cheio, vou fazer o contrato por etapa. Será que esse converte melhor? Eu falo aqui de experiência, e eu lá atrás fiz isso de maneira não muito profissional, mas eu fui no feeling. Eu chegava com atuação em Tribunal Superior, com o valor do contrato de honorários fechado numa parcela única. A minha taxa de conversão era 2. Quando eu passei a fazer por fase, a minha taxa de conversão passou a ser 5. Quando eu coloquei faseado e com um percentual de êxito vinculado ao tempo de tramitação do processo, foi para 7. Tá chutando números aqui só para você visualizar. Por quê? Porque no primeiro momento o cliente assustou com aquele valor. No segundo momento, quando eu passei por fases, ele foi compreendendo que os desembolsos iam sendo feitos ao longo do tempo. Isso gerou uma tranquilidade. E no terceiro momento, quando o meu êxito, uma parcela de êxito ficou vinculada ao tempo de tramitação, o cliente entendeu que eu que queria fazer o processo dele rápido. Quanto mais demorar, menor é o êxito para o advogado. Então, ele também vai querer fazer o processo andar rápido. Por quê? Porque a minha atuação envolve despachar, acompanhar, agilizar. Esse é um dos elementos da expectativa, da promessa que eu faço lá de início. Olha, a gente trabalha sempre tentando fazer as coisas andarem. Mas como é que o cliente vê isso aí? Tá aqui, ó. Se demorar, eu perco também. O NPS muito baixo. Investigar. Vá conversar com os detratores. E haja. Por quê? O que está acontecendo com isso? O churn muito alto. Reforça o onboard. Vai lá, dá um valor no mês 1, fica aquele mais próximo, E retrabalho muito alto. Checklists, acompanhar o que dá para lapidar, Exemplos do que é aprovável. Eu acho que isso faz você ganhar tempo, escala. E aí você mantém esse ritual de melhoria contínua, de tempos em tempos, sempre faça um ciclo de revisões do seu trabalho, de acompanhamento com os clientes, sempre analise 2 casos que deu tudo certo, 2 casos que deu meio atrito, porque veja o que dá para eu tirar daqui. Porque tem coisa muitas vezes que não tem o que fazer. Então, 2 casos que deu atrito. Por quê? Em relação a honorários. Cara, eu não tenho como mudar isso. A hora de cobrar, o cliente não gostou. Sim, mas eu sempre falei, foi tudo muito claro. Não ficou legal essa cláusula do contrato. Então eu vou ajustar. Então você vai fazendo essas atualizações, checklists, para ir ajustando isso com o tempo. Então, um exemplo bem simples aqui de atualização, coisa de 30 segundos lá, um script de abertura com 3 perguntas de preferências, um checklist de entregas para ter um exemplo aprovado, um exemplo reprovado, um modelo de e-mail, o D3, D14, D30, por que isso importa para o cliente, esse momento, o que aconteceu. Então, é bastante importante, porque veja, esse encantamento não é por conta dos meus olhos verdes maravilhosos, é método. Não é genialidade, é suor. É ter um método, personalizar o atendimento, manter esse relacionamento de maneira contínua e metrificar, medir isso. Você vai aplicando esses métodos, faz uma revisão mensal, uma retenção que vai melhorar certamente de maneira muito mais rápida. E aí faz um checklist de implementação e um modelo com planilhas e CRMs, mas para começar, hoje.